Muito boa tarde a todos. Estamos dando início à reunião das comissões, especificamente agora a Comissão de Constituição, Redação, Bem-Estar Social. Reunião ordinária do dia 20 de maio de 2021. Eu vou pedir ao colega Diego para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ela é pequena, daí Boa tarde a todos. Ata de reunião ordinária número 13/2021. Aos 13 dias do mês de maio de 2021, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Jair Locatelli, Daiana Vanessa Baldi e Diego Guilherme Maciel. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 36/2021, institui o Programa Municipal de Agroindústria Três Passos e dá outras providências. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 36/21. A orientação técnica informou que, por se tratar de matéria que trata de renúncia de receita pela via da despesa, necessária a apresentação pelo Poder Executivo da demonstração da renúncia nas leis orçamentárias ou estudo de impacto financeiro com a devida compensação, bem como a indicação da dotação orçamentária que vai embasar o programa para que o projeto esteja apto a ir à votação. O relator designado, Jair Locatelli, decidiu pelo aguardo do envio da referida documentação pelo Poder Executivo para posterior análise e discussão e foi seguido pelos demais membros. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente veto, número 2 de 2021, ao projeto de lei legislativa, número 3/21, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação das listas de pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município de Três Passos. O veto é técnico pela inconstitucionalidade do projeto de lei, por se tratar de matéria de competência do Poder Executivo e a sua iniciativa, assim como fere garantias constitucionais como o direito à privacidade. Projeto de lei ordinário número 34 de 2021 autoriza o Poder Executivo a proceder na contratação emergencial de até 2 enfermeiros, com carga horária semanal de 40 horas e remuneração padrão 10. A contratação se faz necessária, tendo em vista que 2 profissionais da área também contratadas emergencialmente têm seu contrato com vigência até o mês de agosto desse ano. Projeto de lei ordinário número 35 de 2021 autoriza o Poder Executivo a proceder na contratação emergencial de até 2 técnicos em enfermagem, com carga horária semanal de 40 horas e remuneração padrão 8. A contratação se faz necessária, tendo em vista que 2 profissionais da área também contratadas emergencialmente têm seu contrato vigente até setembro e outubro deste ano. Projeto de lei ordinária número 36 de 2021 institui o Programa Municipal de Agroindústrias de Três Passos e dá outras providências. Esse projeto visa apoiar e fomentar, através da Secretaria Municipal da Agricultura, SMAG, em parceria com outras secretarias municipais, órgãos municipais, estaduais e federais e demais entidades organizadas e afins à instalação, adequação e legalização de agroindústrias, visando a valorização da produção local, a geração de emprego e renda e a melhoria da qualidade de vida da população do município de Três Passos. Projeto de lei ordinária número 39 de 2021 autoriza a contratação emergencial e temporária de 10 agentes civis de enfrentamento da Covid-19 no âmbito do município de Três Passos para o período de 90 dias, com carga horária semanal de 44 horas e vencimento de R$ 1.045. O candidato ao preenchimento das vagas será selecionado mediante análise de currículo,
cargo da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de Lei Legislativa número 4 de 2021 institui a Política Municipal de Incentivo à Geração de Energia a partir de fonte solar no município de Três Passos. O projeto prevê que o município efetuará em até 5 anos a instalação de sistemas de geração de energia elétrica a partir de fonte solar, com vistas a gerar no mínimo 50% da energia consumida pelos órgãos de administração municipal. Veto número 2/21. Vamos solicitar orientação técnica. Nós conversamos aqui com o Diego e com o Luiz, de nós convidar a secretária ou alguém da secretaria para falar sobre essas listas numa reunião de comissão. Podemos ter o parecer técnico e só receber essa conversa na próxima reunião. Tá? Eu tinha uma visão, eu votei a favor, tinha uma visão dessa questão, não é uma questão política, é uma questão da realidade, que eu gostaria que os demais colegas também tivessem como é que eu vou dizer, o conhecimento dessa situação, né? Depois, cada um vota como quiser, né? Então, eu ia pedir para esse projeto, o Diego é o relator, mas que esse projeto fosse analisado na próxima reunião das comissões, Deixamos para a próxima. Vamos deixar a orientação para outro? Tranquilo, porque o parecer técnico é uma coisa, o senhor bem acabou de dizer, Sim. né? E a votação depois é outra história, né? Sim. Estando legal aqui, não tem nada aqui. Sim. A votação é outra, né? Aqui é uma parte que é a orientação e a votação seria outra. E nós não vamos levar, para uma semana a mais, tá? Não vai mudar nada, nesse projeto não muda nada. E nós temos um limite de 30 dias para analisar esse veto, né? Então, 30 dias, já passou uns dias, né? Mas nós temos prazo. Já fica de comum acordo entre as comissões, aí a gente já fica, então, podemos fazer o convite verbal, ou podemos oficializar também para a secretária de saúde vir aí, então, na próxima reunião, deixar isso certo. Ela pode falar para as duas comissões ao mesmo tempo, então. Ou ela ou alguém que trabalha por ela indicada, bom é que ela viesse junto, né? Projeto de lei número 34/21. Solicitamos a orientação técnica, então, desse projeto. A relatora, depois a vereadora Daiana. Projeto que prevê, então, contratação emergencial de 2 enfermeiros. Eu solicitei a documentação que comprove a justificativa, que seria a finalização dos contratos emergenciais. Os documentos chegaram, então, estão aqui, os contratos. Também solicitei a alteração do artigo 2º em relação à escolaridade, que estaria ensino fundamental completo, quando necessário para o desempenho dessa função é o curso superior em enfermagem, com habilitação para o exercício da profissão. Então, a mensagem retificativa chegou há pouco também. E está aqui, artigo 2º, para o exercício da função de que trata essa lei, o enfermeiro deverá possuir curso superior, habilitação legal para o exercício do cargo de médico, para o cargo de médico, aqui eu vou ter que solicitar, então, que agora que eu vi que é médico, né? Mas é só aqui enfermeiro, é só um erro de digitação. Com registro definitivo na entidade de classe. Então, a mensagem indicativa ela propõe modificações que visam aperfeiçoar a técnica legislativa e nada alteram o conteúdo do projeto. Vindo isso, lembrando que a Lei Complementar 173, que versa sobre a contenção de gastos em período de pandemia, ela não veda a contratação emergencial, desde que comprovado o interesse público e a emergencialidade da contratação. Então, não há nenhum problema jurídico para que se vá à votação e provavelmente vão enviar até aqui essa correção, que também pode ser feito por meio da Comissão de Constituição e Redação, quando é erro só digitação. Vereadora Daia. Boa tarde a todos. Escutando a nossa procuradora aí, que não tem impedimento algum jurídico sobre essa contratação, eu voto favorável no projeto, porque a gente necessita muito dessas pessoas, né, trabalhando para nós.
ainda mais agora, nesse tempo de pandemias, né? Eu ainda acho pouco contratação de mais 2, acredito que deveria de ter até mais pessoas empenhadas trabalhando na saúde agora, nesse momento mais complicado da pandemia. E eu voto favorável a isso, porque tanto é como a procuradora nos colocou, foi enviado toda a situação de que vai vencer os contratos emergenciais, né, dos servidores, então a gente já tem que ir se programando para a gente não acabar ficando sem profissionais, né, nos postos de saúde e tudo, por não agilizar esse processo seletivo, né. Então, o meu voto é favorável. Eu acompanho a relatora, os profissionais da saúde são sempre necessários, tem os contratos de fato vencendo aqui. Fica a ressalva que a gente sempre fala quando se trata de contratações emergenciais, no sentido de que não sejam exceção, não sejam regra. E à medida que a gente vai se aproximando do final do primeiro semestre, a gente vai ter que começar a passar a analisar os projetos de contratação emergencial com outros olhos, porque já começa a ser mais vantagem em aguardar alguns meses sem o profissional, porque já tem a previsão do concurso no outro ano, né? Então, e ele pode ser, inclusive, ter o start de montagem de edital no final desse ano, isso pode ser feito, para que logo no início você lance o edital de concurso público. Então, acho que essa ressalva é importante fazer, mas acompanhe a relatora, nessa situação são profissionais necessários, né? Também vou acompanhar o voto da relatora e, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 34/21 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 35/21, solicitamos orientação técnica. 35 é no mesmo sentido, porém a contratação é de 2 técnicos de enfermagem. Também solicitei os documentos que embasam a exposição de motivo, o término de contratos emergenciais, que veio até nós essa documentação. A correção do artigo 2º, que fala também ensino fundamental, quando o correto é técnico em enfermagem e habilitação para exercício do cargo com registro definitivo. Veio de forma correta essa mensagem. E assim como o outro, que é a questão dos enfermeiros, esse também, a técnica em enfermagem, são situações de atividades de caráter permanente necessárias para a administração pública. A via de regra é o concurso, mas nesse período não sendo viável em função da 173, porque não são só provimento de cargos em vacância, né? Então pode ser por contrato emergencial, mas a partir do momento em que passa a não valer mais a vedação, a providência do concurso, então. Vereadora Dayana, também, né? Bom, esse projeto vem ser igual, parecido com o da outra situação dos 2 enfermeiros, né? Então, 2 técnicos em enfermagem, também acho de extrema importância, né? Com certeza somos a favores também de concurso, sempre tem que ser, né? A favor de concurso, é muito importante. Mas agora, pela extrema emergência que a gente tem em ter esses profissionais e não acabar de que acabe o contrato e a gente não tem outros para fazer e prestar o serviço, né? A gente precisa agilizar um pouco isso, mas com certeza também somos a favores do concurso público, né? Então, o meu voto é favorável também a esse projeto. Acompanho a relatora com as mesmas ressalvas do projeto anterior, mas são profissionais de saúde num momento de emergencialidade da questão sanitária, da questão de saúde pública. Então, acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da relatora, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 35 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 36/21. Esse projeto estava aguardando o envio por parte do Poder Executivo de documentos e informações complementares solicitados pelas comissões permanentes conforme orientação técnica. Eu sou o relator. Queres falar um pouco sobre o projeto, Cristina? O projeto estava ok, a gente já havia conversado em relação a ele, a documentação chegou há pouco, né? É uma mensagem retificativa, mas ela altera bastante o projeto, ele vem praticamente
novamente o conteúdo, mas com algumas questões de técnica legislativa somente e a previsão da dotação orçamentária. Em relação a esse aspecto está ok, o Marcos também, que é especialista nessa parte técnica legislativa, já conferiu. Em relação ao estudo que veio contábil, que eu vou pedir um tempo maior para análise, juntamente com a parte contábil da casa, e envio também para o IGAN, que são especialistas nessa área, porque em função do tempo também, né? Quem sabe a gente consiga um retorno até na segunda-feira. Mas a iniciativa, a matéria, enfim, isso tudo já foi analisado, tá ok, seria somente uma análise dos documentos que chegaram há pouco. Né? Esse é das agroindústrias, né? Sou relator desse projeto. Eu vou condicionar meu voto. O voto vai ser favorável, mas vai ser condicionado a uma análise técnica da parte contábil que veio. Né? Então, assim, eu vou sugerir a nós que o voto é favorável para que vá à votação, condicionado à análise técnica positiva do que veio de orientação com relação à parte das finanças que nós sugerimos. Tá? Então, não deu tempo de analisar isso pela parte técnica. Esse projeto ele é urgente para ser votado, porque eu pedi para ser relator, porque eu acompanho ele. No ano passado foi encaminhado a solicitação, a inscrição do município para o programa SUSAF, e foi anexado algumas questões que o município deveria de ter, como, por exemplo, a lei do SIM, que nós mudamos agora, o decreto do SIM, as normativas, algumas outras questões internas da Secretaria da Agricultura, e foi colocado que o município tinha um programa de agroindústria naquela inscrição, e o município não tinha. Agora, nós não temos como dizer que não tem o programa, nós temos que ter o programa. Então, esse é uma... Como é que é agora? Está me fugindo algumas palavras assim, mas é uma prerrogativa para nós ter a inscrição no SUSAF. Então, esse programa de agroindústria, enquanto que não tiver aprovado, as outras questões já foram encaminhadas, não vamos estar legal lá para conseguir o SUSAF. Né? Mas, como não adianta nós aprovar uma coisa que talvez acreditamos que não esteja errado na análise contábil, mas se estiver, então vamos ficar assim, ó, se vier. A análise vai ser feita amanhã, talvez, ou no máximo segunda, pela parte técnica, sendo favorável, aprovando o que foi enviado pela contabilidade do nosso município, eu diria, vamos botar a votação na próxima sessão. Então, esse seria o parecer, se assim vocês concordarem. E se não for o ideal, o que a contabilidade mandou, vamos aguardar. Não temos o que fazer daí. Essa é a minha ideia. Melhor do que nós aprovar uma lei. Eu sugiro que, para fazer uma coisa bem feitinha, Jair, né, já que é um projeto de grande importância para o município, né, que fosse dado o tempo, então, né, para que fosse tudo analisadinho certinho, para a gente não atropelar, né? De repente nós vamos aprovar um projeto, ninguém vai ser contra um projeto desse, mas vamos aprovar um projeto aí que vai ficar com as pendências, né? E daí nós vamos, né? Então vamos aguardar, vamos dar o tempo, se é até segunda, ou podemos fazer uma extra para segunda, para quarta, tanto faz, isso aí. Assim, ó, a ideia seria, o parecer é favorável, condicionado à análise positiva da parte técnica, né? Se essa análise não for positiva, mas assim, o que tu sugere assim, Cristina, não teria? A parte legal eu já a parte legal tá tudo certinho, sim, falta só umas... eu só precisaria desses documentos, sim, né, que é demonstrar que houve a previsão nas peças orçamentárias ou então o impacto e a técnica legislativa. Então era pouco antes das comissões, né? Eu não consegui analisar todo ele. Eu acredito que eu consiga olhar ele até a segunda e pedir para a parte, enfim.
Fica Mas se consignado caso- isso, então. caso Se eu até não- segunda-feira ele vai para votação. Caso não tranquilo. conseguiu, entre em contato com vocês, né? Daí E não vai. vocês... Sim, de acordo? Não, a gente não tem interesse que vá para votação logo, e seja aprovado logo esse projeto. Ou retiramos na hora também, nós podemos retirar na hora da votação lá, não veio, não está contente e daí, né? Mas assim, esse seria meu voto. Eu acho que é um bom projeto de incentivo, de fomento às agroindústrias, né? Então, eu acredito que essa adequação, a análise da documentação contábil que veio, se feita, assim como o relator colocou, se feita a tempo da votação, pode ir a votação na segunda, então sem problema, fica essa condição. Então, acho que de comum acordo entre a comissão, né? Concordo também. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto vá à votação, desde que a análise técnica das informações da contabilidade sejam condizentes com aquilo que foi solicitado na próxima sessão, então. Projeto de lei número 39/21, solicito orientação técnica. Seria autorização temporária para a contratação de 10 agentes civis de enfrentamento à Covid. Solicitei o anexo das atribuições, eu vou ler ele, que acho que é importante até para a população saber das atribuições desses agentes, então, que é realizar ações que evitem aglomerações em espaços públicos e demais locais que registram concentrações de pessoas, orientar sobre as medidas de prevenção da doença, conscientizar sobre a necessidade de distanciamento social, orientar a organização da fila na parte externa dos estabelecimentos, garantindo o distanciamento interpessoal mínimo estabelecido na legislação, oportunizar a higienização das mãos com o produto sanitizante adequado, atuar junto às barreiras sanitárias, executar outras atividades correlatas ao cargo e ou determinadas por superior imediato. Então, era necessário vir o anexo em primeiro lugar. O anexo veio aqui, pode ser lido também na sessão na segunda-feira. Justifica-se, então, essa contratação pela periculosidade decorrente do coronavírus e a necessidade da administração pública tomar todas as medidas possíveis e cabíveis no enfrentamento da pandemia, dentre elas a fiscalização, que é uma das atuações por meio da contratação. Quanto à forma de seleção de candidatos, é autorizado a forma de análise somente de currículos, mas é uma exceção, não pode ser a regra, justificável no momento de emergência, de calamidade, em função das gravíssimas consequências da pandemia, né? Mas a questão da análise do interesse público e da emergencialidade e tudo mais compete a vocês, da parte jurídica tá ok, tem o prazo da contratação, tudo mais, mas a análise, então, do mérito, interesse público e emergencialidade compete aos vereadores. Vereadora Adai. Bom, eu como relatora do projeto, sou sim favorável à contratação, então, desses 10 agentes, por vários motivos. Um que já foi cobrado da administração municipal, a situação das agentes de saúde que estavam fazendo esse trabalho, que elas têm que retornar para os postos de saúde, né? Então, eu acredito que ninguém vá contra esse projeto, pelo simples fato de ter sido exigido várias vezes isso da administração, de que teria que ter os agentes específicos trabalhando para isso, né, para o coronavírus. Então, eu sou favorável ao projeto, até porque, junto com isso, eu peço à população da nossa cidade que as pessoas tenham um pouco mais de calma e paciência, porque essas exigências que o agente de saúde estava na rua, ou que o agente de endemias vai estar pedindo para as pessoas usarem álcool gel, pedindo para as pessoas usarem máscara corretamente, que todos obedeçam isso e que não sejam mal educadas com essas pessoas, porque elas estão fazendo o trabalho delas e justamente estão trabalhando ao nosso favor, de que o comércio continue aberto, do que tudo que a gente possa continuar trabalhando como a gente está trabalhando, com as escolas abertas. Se todo mundo fizer a sua parte,
não vai ter problema nenhum para nós aqui, né? Então, eu acho assim que as pessoas têm um pouco de respeito, né? E de amor ao próximo, porque essas pessoas que estão trabalhando na rua também merecem respeito, todos nós merecemos respeito. E eu vi muita gente não usando máscara, e até peguei um episódio na frente da loja Itapema ali, que a menina pediu para o moço usar a máscara e ele deu uma endurecida com ela. Não é assim que funciona, não sei o quê, quem é você, né? Então, eu acho assim que as pessoas têm que ter respeito uma pelas outras, não importa quem seja, não importa o que seja, a gente tem que respeitar. Se a gente não quer fazer pela gente, se a gente não tem medo de pegar a doença, faça pelas outras pessoas que estão em casa, que estão se cuidando, né? Eu acho que essa é a principal parte da situação. Eu sou favorável a esse projeto, sim, com certeza. Vereador Diego. Eu vou acompanhar a relatora Dayana, e esse é um projeto que no ano passado, uma prática que já foi adotada pelo prefeito Zé e pelo Jorginho no ano passado. A orientação ela é de fato importante, e os agentes de saúde, ao estarem fazendo esse trabalho, deixavam de fazer o trabalho deles, embora eles não estivessem podendo fazer visitas também, né? É uma alternativa para que não ficassem parados, mas tem questões legais envolvidas. Então, acredito que a forma de seleção, o conteúdo, as atribuições é praticamente idêntico, né, ao que já foi ao projeto que foi aprovado no ano passado. Então, seria incoerente da minha parte não votar a favor, não apoiar de algo que eu estava apoiando, digamos assim, ano passado, sendo que a pandemia continua aí. Então, acompanhe a relatora. Também vou acompanhar o voto da relatora e, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 39/21 vá à votação na próxima sessão. Projeto de Lei Legislativa, número 4/21. Antes da orientação técnica da Cristina, da doutora Cristina, eu sou relator do projeto. Vou pedir para nós passarmos essa votação, para essa análise para a próxima semana, porque tem diligências e ajustes a serem feitos com relação ao teor do projeto, a forma, enfim. Então, solicito mais uma semana para a próxima reunião nós analisarmos esse projeto. Tranquilo. Então, esse projeto fica para a próxima reunião das comissões. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Boa tarde, vamos passar agora para a próxima comissão e pedimos licença para nos retirar. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, demais membros dessa comissão. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Ata de reunião ordinária número 09/2021. Aos 13 dias do mês de maio de 2021, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, às 17h30, os vereadores Luiz da Silva, João Roqueboli e Ingomar Santner. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei número 36/2021, institui o Programa Municipal da Agroindústria de Três Passos e dá outras providências. Projeto de Lei número 37/2021, autoriza a abertura de crédito especial para a indenização da área desapropriada no valor de R$ 98.432,98. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto número 36/2021, a orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado, Luiz da Silva, decidiu pelo aguardo do envio da referida documentação pelo Poder Executivo para posterior análise e discussão, e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei 37/2021. A orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe impeçam a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. O relator designado, Luiz da Silva, proferiu voto favorável
e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres. Votação dos pareceres. Aprovado por unanimidade no projeto da Lei 37/2021. Nada mais a ser tratado. Foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco a ata em discussão. Vereadores favoráveis? Permanece como estão. Aprovada a ata. Leitura do expediente sumário. Agora eu indico o Edivan para ler isso. Faz isso, Edivan. Eu também não tenho isso. O 30/21, 35, 36/21 e 39/21. E projeto e daí deve ter o número 4/21. O 34. O 34 é a contratação emergencial de 2 enfermeiros. Isso. Esse tu tem, Edivan, né? Tem também. Senhor relator, sou eu? Sim, mas não precisa ler a emenda, já foi lido na não, esse já foi. Só o senhor dá o seu, só o seu voto. Então, tá bom. Como eu sou relator desse projeto, eu vejo com bons olhos que esses 2 servidores, com toda a tranquilidade pela saúde que existe, eu acho que isso vem de boa hora pela indicação, e a gente sabe que eles são de muita bem-vindos e necessidade para a nossa população. Meu voto é favorável a esse projeto. Próximo é Os dois, né? Bom, sim. eu também, eu já estava escutando na outra comissão, né, a contratação, né, de dois profissionais da saúde, e são 2 profissionais de extrema importância nesse momento que estamos passando dessa pandemia, né? Então é um projeto fácil de aprovar, só que a gente aprova, tranquilo, sem problema nenhum, né? Meu voto é favorável, só que a gente fica naquela exigência, se há uma vacância, né? Eu acho que todos os vereadores também têm essa preocupação, que se faça o concurso público o mais breve possível, né? Então, esse primeiro ano, nesse primeiro mandato, sem problema nenhum, a gente aprova, tranquilo. E se der no segundo mandato, aliás, no segundo ano, né, que não fosse renovado, então, esse contrato emergencial, que ele tivesse vigor de 1 ano e dentro desse ano tivesse, então, o prazo do prefeito e sua equipe lá organizar, então, o concurso público. Mas o meu voto é favorável, sim, e sigo o voto do relator. Próximo é Luiz. Eu também sou favorável a esse projeto, que siga adiante. Agora é o 34. Agora vem o 35. O 35, eu também sou o relator desse projeto. Segue no mesmo trâmite que nem o 34. A gente sabe que é de suma importância, que essas pessoas têm que ser contratadas para melhorar a situação da saúde, para que cada dia as coisas sejam melhoradas. Meu parecer é um voto favorável. Da mesma forma, peço ao Edivan o seu parecer. Muito bem, eu também vejo a contratação desses 2 profissionais, né? Seria 2 profissionais o primeiro foi de dois atendentes, os técnicos de enfermagem, né? Isso que a gente isso agora seria então os 2 enfermeiros. Sim. Bom, é um projeto simples também, sem problema nenhum, né? Eu tenho o mesmo entendimento do relator, o vereador João, só que fica aquela cobrança assim, né, que faça que o poder público se organize o mais rápido possível para que realize então o concurso público, já que isso aqui já é uma vacância de muito tempo, né? Então ele é já um sistema praticamente vicioso, então né, se há vacância, então que faça o concurso para preencher essas vagas. Mas eu sigo o voto do relator João Bom. Eu também sigo o voto do relator João Bolo, sou favorável a esse projeto. O projeto vai para a votação. Agora nós temos o próximo, é o 39, né? 36. Esse é o projeto que está, então, aguardando a análise, que nós conversamos antes, da documentação que veio da parte contábil em relação ao Programa Municipal de Agroindústria do município, né?
Então, a Então, outra sim. comissão condicionou a análise desses documentos. Vocês têm a oportunidade de analisar. Fazemos bem o segmento, eu acho. Sim, e todos nós entramos em acordo, né? Sim. As comissões trabalhamos, nesse projeto nós estamos trabalhando em conjunto, mas fica consignado aquele análise, né, da nossa procuradora, né, para poder fazer certinho, né, o que tem que ser feito para que o projeto não, amanhã depois não possa, alguém possa cometer alguma falha e o projeto ser inválido, né, seja inconstitucional devido à pressa. Então, vamos fazer tudo certinho dentro da legalidade, dentro do prazo. E se vier até segunda, ele fica consignado. Então, eu sigo o voto também. Como eu já dei a palavra, a gente já deu o voto nas outras comissões. A gente segue do mesmo jeito também. Fica consignado para segunda-feira, então. E daí a nossa procuradora, a doutora Cristina, ficou de nos avisar, né? A questão da... Se tiver tudo certinho, tudo ok, daí ele vai para votação, então. Seria isso. Eu, como relator desse projeto, vejo de suma importância esse projeto e também, de acordo com foi combinado entre os colegas antes, vamos esperar com a parte das finanças, como ficar, e daí segunda vai, se vier se for favorável, vai esse projeto à votação. Não tem problema, Edivan, se tu aceita? Então tu pode... Eu só pediria para a nossa doutora, para ela dissesse qual é que seria, então, esse O 39, então, é a contratação dos 10 agentes civis em enfrentamento à Covid. Olha, eu já estava acompanhando antes as colocações da nossa doutora aqui antes, e os vereadores também, né? Cada um colocou o seu voto, a sua manifestação, e eu não tenho nada contra, não, tem que ser contratado. Inclusive, eu fui um dos que cobrei, inclusive, do Poder Público. Então, o projeto veio e eu também tenho que aprovar, porque ele é um projeto bom e tem que ser aprovado sim, porque nós precisamos de combater isso aí. Então, meu voto é favorável sim para que vá para a votação na próxima segunda-feira. O Luiz. Eu sou favorável a esse projeto, que vá à votação da segunda-feira. Da mesma forma, sigo o voto dos colegas, que esse projeto seja a votação segunda-feira. E agora tem mais o 4, né? Esse projeto, o relator pediu para vai fazer alguns ajustes, né? E aí ele pediu para analisar na próxima reunião de comissões. Eu estava olhando, esse projeto também, ele é um projeto de extrema importância hoje, né? Com a questão da energia solar, né? Que é o projeto que é do nosso colega vereador Diego. Então, ele pediu um tempinho mais, né, para adequar mais o projeto e discutir entre alguém, né, entre as partes melhores, assim, que ele possa mais esclarecer a questão desse projeto. Então, ele está certinho, né? A gente acata a decisão dele, porque ele é mesmo o autor do projeto. E eu, como relator, não tenho nada contra, não acato a decisão dele, então. Que fica para a próxima sessão, então, as discussões melhores, então. Eu também acho que fica, então, para as próximas reuniões das comissões. Eu, da mesma forma, sigo os colegas, que fica para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Obrigado. Muito obrigado a todos e obrigado às pessoas que nos acompanharam, nos assistiram através do Facebook. Muito obrigado a vocês. Obrigado.